Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem sido irresistivelmente atraída pelo véu do mistério, pela promessa de riquezas incalculáveis e pela emoção de desvendar o desconhecido. Não há nada que capture tanto a nossa imaginação quanto a ideia de um tesouro perdido, uma fortuna lendária ou um artefato histórico que aguarda pacientemente a sua descoberta. É uma busca que transcende culturas e gerações, alimentando sonhos de aventura, glória e uma mudança radical de destino. Pense por um momento. Quantos de nós já não sonhamos em tropeçar num mapa antigo, numa pista esquecida que nos levaria a um baú repleto de ouro e joias ou a uma cidade lendária submersa nas profundezas do oceano? A promessa é tentadora, vasta fortuna, poder, talvez até mesmo a reescrita de páginas inteiras da história. Mas o que nos atrai verdadeiramente a essas lendas? Seria apenas a ganância, ou há algo mais profundo, algo que ressoa com o nosso desejo inato de aventura, de explorar, de ser o primeiro a desvendar um segredo guardado por séculos? A psicologia por trás dessa fascinação é complexa. Somos contadores de histórias por natureza, e as narrativas de tesouros perdidos são as mais cativantes de todas. Elas falam de bravura, de traição, de impérios caídos e de segredos que se recusam a morrer. O espectador, você, eu, todos nós, somos atraídos por esse o desconhecido, pelo desafio de decifrar enigmas que escaparam a gerações de historiadores, arqueólogos e caçadores de tesouros antes de nós. Queremos ser aqueles que reescrevem o passado, que trazem à luz o que o tempo e a natureza tentaram esconder. Quem nunca ouviu falar de Eldorado, a Cidade de Ouro, ou da enigmática Atlântida, civilização avançada que desapareceu sob as ondas? Essas são as epopeias que alimentam a lenda, os símbolos da nossa busca incessante pelo que está além do nosso alcance. Mas o paradoxo mais intrigante, e talvez o mais sedutor, é que alguns dos maiores tesouros da história são precisamente aqueles que nunca foram encontrados. Eles existem na imaginação, nas lendas, na esperança de um dia serem revelados, mantendo seu valor mítico e seu poder de fascínio intactos. Pense no capitão William Kidd, um corsário transformado em pirata, cuja fortuna supostamente enterrada em ilhas secretas continua a ser um dos maiores mistérios marítimos. Ou imagine o ouro dos nazistas, pilhado em toda a Europa e escondido antes do colapso do Terceiro Reich, aguardando ser descoberto em túneis subterrâneos ou lagos gelados. A tumba secreta de Genghis Khan, o lendário conquistador mongol, cujo local de descanso foi mantido em sigilo absoluto para proteger seu legado, é outro desses enigmas que desafiam a arqueologia moderna. E o que dizer do Tesouro de Lima, a fortuna da Igreja Católica, roubada e escondida na Ilha de Cocos pelo traidor capitão William Thompson? Essas histórias, e muitas outras, são mais do que meros contos de fadas. São convites a uma jornada, a uma exploração dos limites da nossa curiosidade e da nossa persistência. Cada um desses tesouros perdidos representa um desafio, uma promessa e um lembrete de que o mundo ainda guarda segredos incríveis, esperando para serem revelados. Prepare-se para mergulhar nos mistérios que alimentam a nossa imaginação e nos impulsionam a buscar o que está oculto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Prepare-se para mergulhar nos mistérios que alimentam a nossa imaginação e nos impulsionam a buscar o que está oculto. Aprofundando nossa jornada, saltamos agora para um período mais sombrio da história recente, mas igualmente repleto de mistérios e fortunas desaparecidas. O ouro dos nazistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista orquestrou um plano sistemático de pilhagem de obras de arte, joias, ouro e outros bens valiosos de toda a Europa ocupada. Com a derrota iminente, grande parte dessa riqueza
foi supostamente escondida em locais secretos para evitar sua recuperação pelos aliados. A lenda do trem de ouro de Wałbrzych, na Polônia, é talvez a mais famosa, descrevendo um comboio carregado de tesouros que desapareceu em túneis subterrâneos no final da guerra. Embora buscas intensas, utilizando as mais modernas tecnologias, tenham sido realizadas, o trem nunca foi encontrado, mantendo viva a esperança de sua descoberta. A busca por esses bens roubados não é apenas financeira. Esses tesouros representam a memória de milhões de vítimas, e sua recuperação traria um fechamento histórico. A conexão com a Operação Paperclip, que levou cientistas e oficiais nazistas para o Ocidente, alimenta teorias de que parte dessa fortuna pode ter sido usada para financiar novas vidas e operações secretas, adicionando camadas de conspiração a este já complexo enigma. A descoberta de tal tesouro teria um impacto sísmico na história e na economia global. Viajando ainda mais para o passado, chegamos à tumba perdida de Genghis Khan, o lendário fundador do vasto Império Mongol. Sua morte, ocorrida por volta de 1227, foi envolta em mistério, e seu enterro foi mantido em segredo absoluto, uma medida para proteger seu legado e evitar a profanação. A lenda conta que todos os que testemunharam o enterro foram mortos, e até mesmo os soldados que os mataram foram executados, garantindo que nenhum vestígio do local de descanso do grande Khan pudesse ser encontrado. As tentativas modernas de encontrar a tumba, usando tecnologias avançadas como satélites e radar de penetração no solo, têm sido frustradas pelos vastos e inóspitos territórios da Mongólia e pela relutância cultural em perturbar o local sagrado. Arqueólogos acreditam que a descoberta de sua tumba revelaria informações inestimáveis sobre a cultura mongol, os rituais funerários da época e a verdadeira extensão do poder de Genghis Khan. No entanto, a crença popular em uma maldição associada à perturbação de seu repouso eterno adiciona um elemento de cautela a qualquer busca. Por fim, exploramos o cativante mistério do Tesouro de Lima. Em 1820, durante a Guerra de Independência do Peru, a fortuna da Igreja Católica, incluindo joias, moedas de ouro e estátuas religiosas, foi confiada ao capitão William Thompson de um navio britânico, o Mary Dear, para protegê-la dos rebeldes. No entanto, Thompson sucumbiu à tentação e fugiu com o tesouro, estimado em centenas de milhões de dólares atuais. Capturado e forçado a revelar o esconderijo, ele e seu primeiro imediato supostamente levaram os espanhóis à Ilha de Cocos, na costa da Costa Rica, mas conseguiram escapar novamente, deixando a localização exata do tesouro um segredo. Desde então, a Ilha de Cocos tornou-se um ímã para caçadores de tesouros, com mais de 300 expedições documentadas, todas elas sem sucesso na recuperação da vasta fortuna. O fascínio de um tesouro tão grande, roubado em circunstâncias dramáticas e escondido em uma ilha tropical remota, continua a alimentar a esperança de sua descoberta, mantendo o Tesouro de Lima como um dos mais procurados do mundo. Essas narrativas, ricas em suspense e promessas de riquezas incalculáveis, transcendem o tempo, moldando profundamente a literatura, o cinema e a imaginação popular. O espectador, ao se deparar com elas, é transportado para um universo onde a aventura e o mistério são palpáveis, onde cada mapa antigo ou pista vaga pode levar a uma fortuna. Filmes de Hollywood e livros best-sellers se alimentam dessas lendas, perpetuando o ciclo de fascínio e inspirando novas gerações de caçadores de tesouros e sonhadores. A saga do Capitão William Kidd, por exemplo, inspirou inúmeras obras, desde clássicos da literatura infantil até dramas complexos sobre a moralidade da pirataria. O ouro dos nazistas, por sua vez, é o pano de fundo para thrillers de espionagem e filmes de guerra que exploram os horrores do conflito e a busca por justiça. A tumba de Genghis Khan, com sua aura de mistério e maldição,
É um prato cheio para documentários e ficção que buscam decifrar os segredos do maior império terrestre da história. E o Tesouro de Lima, com sua história de traição e ilhas paradisíacas, continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração para aventuras exóticas. A busca por esses tesouros, que outrora dependia de mapas rasgados e intuição, hoje se beneficia de uma ciência da busca cada vez mais sofisticada. Novas tecnologias, como o lidar, o sonar de varredura lateral e as imagens de satélite de alta resolução, estão revolucionando a caça ao tesouro. Essas ferramentas permitem aos arqueólogos e caçadores de tesouros escanear vastas áreas de terra e mar, revelando anomalias e estruturas ocultas que poderiam indicar a presença de artefatos ou depósitos. Submarinos autônomos e robôs subaquáticos exploram as profundezas dos oceanos, enquanto drones mapeiam selvas densas e montanhas remotas. No entanto, mesmo com todo esse avanço tecnológico, o desconhecido ainda prevalece, e muitos tesouros permanecem elusivos. Existem inúmeros casos de quase descobertas, histórias de caçadores de tesouros que chegaram perto, sentiram o cheiro da fortuna, mas falharam no último instante. Seja por um erro de cálculo, uma reviravolta do destino ou a simples complexidade do terreno, esses momentos de quase triunfo apenas intensificam o mistério e a lenda. Eles servem como um lembrete agridoce de que a linha entre a descoberta e o esquecimento é tênue e que a sorte, muitas vezes, desempenha um papel tão crucial quanto a habilidade. Cada fracasso, no entanto, adiciona mais uma camada à história, tornando o tesouro ainda mais lendário e cobiçado. Mas o valor desses tesouros vai muito além do material. Embora o ouro e as joias sejam inegavelmente sedutores, a importância histórica, arqueológica e cultural desses achados é imensurável. A tumba de Genghis Khan, se encontrada, revelaria não apenas riquezas, mas também um vasto conhecimento sobre uma das civilizações mais poderosas e enigmáticas da história. O ouro dos nazistas, se recuperado, poderia ajudar a reescrever capítulos da Segunda Guerra Mundial e trazer um senso de justiça às vítimas. O Tesouro de Lima, além de sua fortuna, é um elo direto com o período colonial e a formação das nações sul-americanas. Esses tesouros são cápsulas do tempo, capazes de desvendar segredos do passado e enriquecer nossa compreensão da humanidade. A descoberta de tais riquezas, contudo, levanta questões éticas complexas. Quem realmente possui esses tesouros? A nação onde foram encontrados, o país de origem, os descendentes dos proprietários originais? Como devem ser tratados e preservados? A ética da descoberta é um campo de debate constante, onde historiadores, arqueólogos e governos buscam um equilíbrio entre a exploração e a preservação, entre o direito de propriedade e o legado cultural da humanidade. Ao final dessa jornada, o espectador pode se perguntar: qual é o verdadeiro tesouro? Será que ele realmente reside no brilho do ouro ou na raridade de uma joia? Talvez o verdadeiro tesouro seja a própria jornada, a aventura da busca, o conhecimento adquirido e a paixão que nos impulsiona a explorar o desconhecido. A busca pelos tesouros perdidos é, em sua essência, uma busca pela própria alma humana, nossa curiosidade insaciável, nossa esperança inabalável e nossa eterna fascinação pelo que está além do visível. A persistência da esperança humana é notável. Mesmo diante de séculos de buscas infrutíferas, a lenda de um tesouro perdido continua a acender a chama da aventura em corações de pessoas comuns e caçadores de tesouros profissionais. É um testemunho da nossa natureza de exploradores, de sonhadores que se recusam a aceitar que todos os mistérios foram desvendados. Que tesouros ainda aguardam nas profundezas dos oceanos, sob montanhas intocadas ou em textos antigos esquecidos? A resposta talvez nunca seja encontrada, mas a busca por si só
é um tesouro inestimável. Convido você, espectador, a ponderar sobre o que realmente valorizamos e o que nos impulsiona a buscar o que está perdido.